Boa tarde, galerinha do nono ano A, B, C e D. Com a aula de hoje nós vamos falar sobre a questão da ditadura civil-militar e os processos de resistência que vai desde 1964 até 1985. Bom, a gente vai perceber que a partir de 1961 quem passa a ser o presidente do Brasil é Jânio Quadros, tá? E ele foi eleito na situação de varrer a corrupção, tá? Acabar com a questão da imoralidade e a questão da inflação também. O que a gente vai perceber? Que depois de alguns meses, o Jânio, na realidade, ele vai abdicar do governo do Brasil, vai largar o Brasil mesmo. Diz ele que por forças estranhas e acabou deixando no lugar dele o João Goulart. Tá? Olha só que legal, né? Mas antes disso aí, a gente vai definir o que é uma ditadura militar ou regime militar. É uma forma de governo autoritário onde o poder é efetivamente controlado por militares. A maior parte dos regimes militares são formados após um golpe de Estado, nessa situação da derrubada do governo anterior. Olha só que interessante. E também a gente vai verificar, tá, que a gente, no governo de João Goulart, a gente vai observar o que? A censura, as torturas, prisões arbitrárias e aí uma infinidade de outras coisas que é próprio do governo militar, ou seja, de uma ditadura. É bem interessante a gente perceber que o Brasil nessa época toda, de 1964 a 1985, a gente vai ver um retrocesso nessa situação da democracia, né? Deixa-se a democracia de lado, passa a ser aí uma ditadura, tá? Onde é o cerceamento, em primeiro lugar, o cerceamento dos direitos individuais. E aí a gente vai encontrar um monte de outras coisas, né? Vai verificar o que estava acontecendo no Brasil nessa época de ditadura, né? A gente vai verificar quem são os envolvidos na época, a participação, o envolvimento dos Estados Unidos, tá? Nesta situação daqui do Brasil também, que a gente vai estar estudando uma época em que esta fase é a fase também da Guerra Fria, né? E a gente vai ver que essa situação da ditadura ela vai se perdurar até 1985. Tá? Vamos passar aí, né, pelo governo do Castelo Branco, a gente vai ver os atos institucionais, AI-5, AI-1, né, e aí por diante. A gente vai verificar o governo do Costa e Silva, né, na realidade o ato institucional número 5. A gente vai ver aí o governo Médici, né, que nós falamos assim como o milagre econômico. Verificaremos também o Geisel, início da abertura política. E, por fim, o Figueiredo e a lei de anistia. Bom, mas isso aí é uma parte da história, é uma época da história que vai lá, como eu falei para vocês, de 64 até 1985, e a gente vai ver assim um burburinho bastante grande aqui no Brasil, né? Com situações assim constrangedoras, fora o fato da situação de torturas, né? De prisões arbitrárias, e a gente vai ver que o Brasil está numa situação bem difícil com relação a situação da liberdade individual e de tudo, né? Não foi só a questão da música, né? A questão dos nossos músicos que foram obrigados a sair do Brasil, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, né? E outros, Geraldo Vandré e outros que passaram por essa situação aí
de censura, tá bom? E o que a gente quer com isso? Falando desta época aí de 1964 até 1985, né? Eu vou pedir para que vocês, né, na realidade, façam uma pesquisa sobre isso, tá? Bem interessante. Por quê? Uma época do Brasil que, para vocês que estão no nono ano aqui, vocês desconhecem, talvez os pais de vocês, né, vão lembrar de alguma coisa com relação a isso. Essa época bastante difícil que foi a época da ditadura, tá? Pergunte para os seus pais, dê uma olhada lá com eles, né? Verifique com eles se eles lembram de alguma coisa, né? Verifique nos livros didáticos para ver o que na realidade está falando sobre isso. Faça a pesquisa no Google, coloquem lá ditadura militar que vocês vão verificar o que é. Coloca tudo isso no papel, mas faça uma pesquisa bem legal, né? Com conteúdo bem elaborada, né? E envia para mim, tá? Professor Valdinez, por e-mail, tá? Valdinez, arroba professor.educacau.sp.gov.br. Tá legal? Vamos ver como é que vai ficar essa pesquisa. Vou ficar aguardando. Um abraço a todos.